Fala aí, palmeirenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Ótima quarta-feira a todos vocês. Bora lá, galera, pro giro de notícias da Sociedade Esportiva Palmeiras. Vamos falar aqui nesse vídeo sobre o Hulk, que vocês estão me perguntando bastante. A Abel Ferreira deu a primeira entrevista de 2026, falando algumas coisas, falando sobre o ano passado, fazendo reclamações já do Campeonato Paulista. A gente vai falar algumas coisas e sobre o posicionamento do Palmeiras no mercado da bola, notícias que chamam a atenção para a nossa temporada e deixa uma grande interrogação. Essa é a verdade. Vamos debater isso daqui, quero saber muito a sua opinião. Lembrando, 2026 começou, quer controlar melhor suas finanças? Se cadastra no Banco J, no primeiro comentário e na descrição. Você vai controlar suas contas bancárias todas pelo WhatsApp. Lá você vai ter lembretes das contas que você tem para pagar. Você faz pagamentos mandando áudio ou escrevendo mensagem de texto. É super prático, fácil, sem taxa, é grátis. Você abre conta pessoa física, pessoa jurídica, excelente para você poupar tempo e ter praticidade. Então, se cadastra no Jota que vocês vão gostar com certeza. Bom, galera, sobre o Hulk, essa informação de que ele pediu rescisão de contrato, ele mesmo ontem negou isso, dizendo que vai cumprir o seu contrato, mas não vai renovar o contrato. O contrato dele acaba nesse ano, e não tá um clima bom do Hulk lá no Atlético Mineiro, vamos ser sinceros, senão isso não estaria acontecendo. Eu acho que, respeito se você discorda, eu acho que era uma oportunidade de mercado do Palmeiras, ainda mais passando a informação que eu vou passar para vocês daqui a pouco, porque o Palmeiras tem que saber o que ele quer do mercado. O Palmeiras tem que saber a sua atual condição. Por exemplo, o Almada foi colocado à venda pelo Atlético de Madrid. Eles pagaram 135 milhões pro Botafogo. E o Botafogo até hoje não pagou, o Atlanta tá com o transfer ban. É bizarro, né? Só o futebol brasileiro mesmo. Ele jogou pouco lá e não caiu nas graças lá do time e está à venda. Seria um baita jogador do Palmeiras contratar? Porra! Tomaria conta do meio de campo Almada. Só que aí o problema é, o Palmeiras vai ter 130, 120, 115 milhões para pagar? Não, não vai ter. O Palmeiras não vai ter essa grana para investir no Almada, jogador do Atlético de Madrid. Então o que o Palmeiras tem que fazer? Já que o Palmeiras não tem condições de pagar esses valores estratosféricos, o Palmeiras tem que ir atrás de jogadores, como... Vou falar alguns aqui, tá? De novo, vou colocar alguns nomes. Tem que ir atrás do Hulk, tem que ir atrás do Scarpa, do Savarino, do Barbosa, jogadores sem contrato. São esses jogadores. Pegar jogadores por empréstimo, jogadores sem contrato, jogador que pode assinar um pré-contrato. Essa é a realidade do Palmeiras. Ou então jogadores ali que custem 7, 8 milhões de euros no máximo, o Palmeiras não vai passar isso. O Palmeiras não conseguiu negociar com o Nino ainda. O Palmeiras consultou o Adrielson, como eu falei pra vocês na semana passada, ele lá do Al Wash, do Emirados Árabes. Agora quem tá negociando é o Grêmio. O Grêmio que tá tentando levar o pedido do Luiz Castro. Pediram 10 milhões de dólares. E o Palmeiras anda se assustando com os valores. E alguns jogadores estão sendo oferecidos ao Palmeiras e o Palmeiras vem recusando. Por quê? Porque o Palmeiras não acha que o jogador tem o perfil. E já começaram com um discurso que pra mim é o que mais preocupa para 2026. Não estão encontrando peças, não estão encontrando perfil. Quando o Palmeiras não consegue contratar jogadores, eles falam, é uma forma, como eu posso dizer, bonita de falar, não, nós não estamos encontrando perfil. Aí começa a botar, não, mas é porque ali você tem um Savarino, ele arruma confusão, confusão não, ele é meio estrela, né? Aí o Matheus Pereira é muito caro, tá fora da nossa alçada, pré-contrato, não conseguem trazer, não conseguem. Aí o zagueiro, o Nino é muito caro, não dá, acharam o Adrielson caro também, como eu já falei, o Grêmio que tá negociando agora. Então o que eles estão querendo dizer? Vamos com isso aqui mesmo, vamos esperar, vamos aguardar o perfil ideal. Vocês já ouviram isso daí? Vocês vão lembrar disso daí, sabe quando? Lá em 2023, quando o Palmeiras não trouxe o volante, quando o Danilo foi vendido, o Zé Rafael teve que sair de 8 para jogar de 5. Que o Barros veio falar, nós não tivemos a capacidade, não tivemos a competência para trazer. E já estão falando isso agora. É o que eu tô falando, vão enfiar o Marlon Freitas de 5, no time vamos ter Gomes e Fux de zagueiro, o Murilo que terminou a temporada mal, vai jogar bem o Murilo em 2026. O Palmeiras tem esse negócio de que, olha, mas o jogador tem um comportamento aqui. Ah, mas aqui ele não tem perfil de grupo. Gente, vamos analisar os jogadores que foram contratados em 2025. Jogador da Dinamarca, jogador da Escócia, jogador dos Estados Unidos. Vocês analisaram que perfil aqui. Ah, ele é bonzinho, é um bom... Joga bola? Não joga bola.
Então, assim, eu não entendo o que o Palmeiras está querendo. Por que o Palmeiras não pode entrar em disputa de jogadores por empréstimo, ou então fazer ali um acordo, tem jogador da base. O Palmeiras é um mistério absurdo. E o Palmeiras está indo para 2026 bancando o que fez em 2025, contando que os jogadores de 2025 vão dar a volta por cima, que as contratações vão mostrar o seu valor porque foram escolhidas a dedo, porque o scout, a comissão técnica aprovou. Para mim isso é um grande erro, porque errar nas contratações, isso acontece. Você persistir no erro é pior. É muito pior. Então eu acho que o Palmeiras não tá sabendo o que ele quer do mercado. Se você não tem grana para injetar, para gastar nem perto do que o Palmeiras gastou no ano passado, não vão gastar esse ano, então você tem que saber aproveitar as oportunidades que o mercado te oferece. Então, eu acho que seria isso que o Palmeiras deveria fazer. O Abel Ferreira falou da temporada, falou de 2025, que foi um ano que o Palmeiras chegou, mas que deram o máximo. Não concordo muito com isso, o Palmeiras deixou a desejar nos grandes confrontos, já falei isso várias vezes aqui. Ele falou que estava ontem sentado na mesma mesa, na mesma cadeira que ele estava quando ele chegou, nunca prometeu títulos, prometeu desempenho e prometeu brigar pelos campeonatos, falou que se sente muito bem no Palmeiras, que um casamento longo tem atritos, mas que ele se sente muito bem lá e que querem recomeçar. Tem a frase lá no CT, a frase, o lema de 2026, recomeçar. Aquelas frases que estão instauradas lá. Mas o que eu senti, o Abel acabou reclamando já do calendário, falando que não tá certo, o time voltou agora e os times no Campeonato Paulista começar agora a jogar não é o correto, porque os times já estão se preparando desde novembro, desde dezembro, mas a gente já sabe disso. O Palmeiras assinou o regulamento, o Corinthians assinou, o São Paulo assinou, o Santos, o Mirassol, o Bragantino, vocês estão de acordo. Então vocês concordaram com essas cláusulas, então não tem o que reclamar. Tem que simplesmente trabalhar e jogar. E ele falando que está motivado para o ano de 2026. Mas repito, para mim tem um ano de pressão, repito, pressão que vai ter nessa temporada. Sobre o Hulk, só complementando, ele não pediu rescisão, mas o clima não tá bom e ele tem uma proposta do Fluminense. O Fluminense está de olho ali, o Fluminense está de olho no Hulk para 2026. Vamos ver se por um acaso ele tá tentando acho que sair de boa ali com a torcida, não quer sair queimado, é a torcida que gosta muito dele, mas o diretor nega essa negociação com outras equipes, que é manter o jogador. Mas se o clima não estiver bom, vai ser melhor sair mesmo. Aí eu pergunto pra vocês acham que o Palmeiras tem um jogador no banco como o Hulk? Tem o Bruno Rodrigues, tem o Luigi, tem o Facundo Torres. Será que não complementaria o elenco? Então, esse raciocínio que eu quero propor para vocês, já que o Palmeiras não vai gastar 70, 80, 120 milhões em outros jogadores nesse momento. Eu acho que o Palmeiras vai botar o Marlon Freitas de 5, mais uma vez falando sobre isso, e acho perigosíssimo o pensamento da diretoria em vamos para 2026 e do Abel, né, que está concordando com isso, vamos para 2026 e apostar que todo mundo de 2025 vai dar conta do recado. Temos que lembrar que terminamos o ano com Piquerez é um bom lateral, mas terminou mal. O Murilo terminou mal. O Giai, péssimo. O Kelvin também acabou caindo. Martins, no ano, não mostrou absolutamente nada, praticamente. Foi um período ali que ele jogou bem. O outro jogador é o Luiz Pacheco, é um jovem, 17 anos, pode dar certo ou não, mas tem que testar, tá certo. O Marlon Freitas talvez vai jogar de 5, então já começa com a improvisação, porque ele é 8, vai pra 5. Aí fica de camisa 8 o Evangelista. Aí o Andrés vai ter que ser o outro 8, porque quem vai ser o outro? Então o Andrés, na melhor posição que ele poderia jogar, que é como 10 ali, como o terceiro homem de meio de campo, não vai dar certo. Então vocês percebem como começa as improvisações? Aí você tem um Paulinho que só vai jogar em março. O Allianz Parque só em março também, segundo o que o PVC falou ontem. Aí você tem o Sousa vai deslanchar, o Facundo vai deslanchar, o Maurício vai deslanchar, o Veiga, que já não teve um ano de 2025 bom, nem 2024, é esse ano que ele vai jogar, o Palmeiras bancando o Veiga. Vocês estão percebendo que estão bancando de novo várias coisas. E modelos ali de novas contratações para trazer jogadores sem custo, o Palmeiras não faz. Então é muito complicado entender essa diretoria do Palmeiras e a mentalidade do Palmeiras para 2026. Torcer a gente vai com certeza, mas preocupa porque parece que achar que tá tudo certo, só não deu certo ali em 2025 por um detalhe, em 2026 vai. Será? Vamos aguardar. Grande abraço, galera, tamo junto aqui, Verdão, sempre até a próxima, valeu!